Olá, mais uma vez aqui se encontramos e sejam bem-vindos a mais o nosso programa O Caminho. O meu nome é José Bernardo e aqui estamos uma vez mais da Igreja de São Paulo em Brookfield para vos levar mais uma mensagem tirada do Evangelho de São João e, portanto, falar hoje sobre o que é a liberdade, o que é a liberdade, mas portanto vamos recapitular aquilo que falámos na semana anterior. E portanto na semana anterior tivemos falado sobre a mensagem da cruz e especialmente a última que tiramos da Epístola de São Paulo aos Filipenses, que falámos os 3 S, que foi o servente, o sacrifício e o salvador. Portanto essa foi a mensagem na semana passada e explicámos qual é a tirada dessa mesma epístola de São Paulo aos Filipenses, aquilo que o nosso Salvador fez por nós, como veio como servente, como o sacrifício da cruz, e por esse sacrifício é que ele tornou-se o nosso Salvador. E esse foi precisamente a mensagem que falámos na semana passada. Esta semana vamos falar da liberdade, o que é ser livre, o que é realmente ser livre, ou quer ser estarmos em escravatura. E portanto por esta semana, portanto, a mensagem foi tirada da epístola do Evangelho de São João, do capítulo 8, e vou ler essa passagem de escritura portanto, que foi a base desta mensagem. Portanto, já tenho aqui a minha Bíblia no Evangelho de São João e vou começar a ler no capítulo 8 e, portanto, vou começar no verso 30. E aqui está: enquanto assim falava, muitos acreditavam. Portanto, Jesus estava a falar com os saduceus e os fariseus. E dizia então Jesus aos judeus que tinham acreditado: se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade libertar-vos-á. Eles responderam-nos: nós somos a descendência de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que tu dizes ficareis livre? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Ora, o escravo não fica na sua casa para sempre. O filho é que fica para sempre. Porque se o filho vos libertar, sereis realmente livres. Palavra do Senhor. E portanto, como eu falei, tirei aqui desta passagem do Evangelho de São João, falámos o que é Jesus, como visto, usou a palavra, o que é ser livre, o que é ser um escravo, e portanto ele próprio é que nos dá essas explicações. E portanto o título da mensagem é liberdade. E portanto muitas pessoas pensam que realmente possuir a liberdade ou ser independentes é por parte religião ou Deus. Eu era um desses que pensava assim: quanto mais fazer aquilo que quero é que eu era livre, e portanto, e muitos de nós pensávamos todos dessa maneira. E portanto, mas o problema inevitável é o que é que acontece, é que acabamos sempre por servir a alguém ou alguma coisa nesta terra que vivemos aqui. Portanto, quer seja um rei ou um soberano, a vontade dos amigos ou até os nossos próprios desejos, interesses e até os vícios, que por vezes acabamos nisso. E portanto, e como esta analogia que vou dar, assim como o peixe não ficará livre quando é tirado da água, e a árvore nunca se tornará livre quando é arrancada do solo, do mesmo modo, nunca ficaremos livres se abandonarmos o Criador, o Deus, nosso Senhor. E portanto, o único caminho certo que nós temos portanto, é precisamente servir o Senhor. Ele, por sua vez, é que nos dará a liberdade, o que é realmente a liberdade, porque Ele criou-nos para
cumprirmos o seu propósito e a sua vontade. E, portanto, esta mensagem é dividida em 3 partes, e a primeira, portanto, começa na primeira, escravos do pecado. O que é que nos leva à escravidão, a ser escravos? E, portanto, o que é que nos tira essa liberdade? E, portanto, o pecado, como sabem, tem uma maneira, um modo de nos escravizar, portanto, controla-nos e inspira-nos as nossas ações, e Jesus Cristo, portanto, pode libertar-nos desta escravatura que nos impede de tornarmos aquilo para que Deus nos criou. E, portanto, Jesus Cristo pode quebrar o poder, ele como naquela passagem que li no Evangelho de São João, quebrar o poder do pecado sobre a nossa vida. E, portanto, o segundo ponto, portanto, a promessa de Jesus de nos libertar. Jesus disse naquela passagem que li no Evangelho de João: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é um escravo do pecado. Mas aqueles que acreditam nele, ele livrou-os do poder das trevas e transferiu-os para o reino do seu Filho muito amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Isto foi uma tirada da Epístola de São Paulo aos Colossenses, e portanto o Senhor, o que é que nos diz? Portanto, isto vou dar um exemplo. Portanto, nesta passagem de Escritura, Jesus estava a falar aos fariseus e saduceus. E eles, portanto, por seu turno, Jesus disse: se vocês continuam no pecado, serão escravos do pecado. Mas o que é que ele disse? Os fariseus: nós nunca fomos escravos de ninguém. Ele, portanto, entenderam de um modo literal, mas estavam a mentir, porque eles tiveram a escravatura no Egito e mais. Portanto, mas Jesus quer aplicar no sentido espiritual, que era o ponto. Ele foi o Messias, veio para vos salvar precisamente daquilo que vos impede, da barreira de chegares a Deus, que é precisamente o pecado, porque isso é Jesus. Ele disse: sou o Filho do Homem, vos tornar livres, vós sereis livres plenamente. E, portanto, ele queria-lhes explicar aquilo, mas eles, como no quarto Evangelho, é sempre o literal, o espiritual, as trevas, a luz, é sempre estes dois planos, e, portanto, eles entenderam no plano literal. E, portanto, Jesus disse: ora, o escravo nunca fica na casa para sempre, o filho é que fica para sempre. Isto aplica-se precisamente a nós. Enquanto nós estivermos sobre a escravatura do pecado, enquanto nós não somos libertos, ou sempre de outra maneira de falar, somos convertidos ao Senhor, nunca entraremos na casa do Senhor, sempre escravos das nossas ações, dos nossos vícios, como eu li na primeira, e aquilo que nos vai escravizar, tudo aquilo que nós pensamos, tirados a parte de Deus, é isso sempre que nunca seremos livres pela nossa própria intenção. E, portanto, Jesus prometeu: se o Filho dos Homens vos libertar, sereis realmente livres. E, portanto, e ele mais uma promessa disse: mas todos aqueles que receberam e aos que creem nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E, portanto, esta tirada de João, no capítulo 1, no verso 12, ali. Portanto, o que é preciso fazer? Acreditar nele para tirarmos esse espírito de escravatura. E depois, na Epístola de São Paulo aos Romanos, Jesus, por seu turno, também nos diz: vós não recebeste um espírito de escravidão para cair de novo no temor, recebeste, pelo contrário, um espírito de adopção, e pelo que chamamos Abba, Pai. Portanto, se já recebeste um espírito de adopção, portanto, já não são mais escravos, portanto, escravos do pecado. E ele, pelo contrário, quando chamamos, já somos filhos, portanto, o próprio Espírito atesta com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, portanto, se somos filhos de Deus, jamais seremos escravos do pecado. Portanto, para sairmos da escravatura, o que é necessário? Arrependermos e recebermos Jesus. Ele próprio diz: eu como filho vos libertarei. Isto é uma palavra que saiu dos lábios do nosso Salvador, e, portanto, a sua palavra é a verdade. E ele, portanto, foi
aquilo que Ele nos promessa, e nós que acreditamos sabemos que isso é verdade, que vamos experimentar isso ao longo da nossa vida. Não é logo no momento em que acreditamos, mas tudo bem com uma progressão. E, portanto, Jesus disse, portanto, no terceiro ponto, como quero referir, Jesus disse, livres para servir Jesus, ou, portanto, livres para sermos os seus discípulos. E, portanto, Jesus disse, esta mais um verso tirado do Evangelho, se permaneceres na minha palavra, sereis realmente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade libertar-vos-á. E, portanto, isto é uma condição. Se continuares na minha palavra, veio a palavra se, quer dizer, a condição. Se continuares, realmente vos tornarás meus discípulos. Depois conhecereis a verdade. Que a verdade, o que é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, a verdade é Ele próprio. E a verdade, reconheceremos a verdade sobre nós, e a própria verdade, que é Jesus Cristo propriamente, é que nos vai tornar livres. É como este verso foi interpretado. Nós somos libertos para seguir e servir Jesus. E depois, Jesus, na parte final quase do Evangelho de São João, Jesus disse, já não vos chamo servos ou escravos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu chamo-vos amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos dei a conhecer. E mais noutra palavra, Jesus disse, vós sereis meus amigos, se fizeres aquilo que eu vos mando. Portanto, esta é realmente a mensagem em três partes. Portanto, o que é que nos leva ao pecado, ou à escravatura? Mas algumas pessoas dizem, João, eu nunca não sou mau de todo, nunca faço assim coisas, não mato ninguém, mas portanto esse não é o problema. Sim, o problema é que nós nascemos já com essa tendência do pecado. Temos que a conversão, para essa inclinação que temos do pecado, de ser libertos disso. Isso só acontece quando nós temos um nascimento como todos normal, nascemos como natural, e depois precisamos o segundo nascimento, que é o espiritual. Aí essa é que nos libertará da escravatura do pecado, como Jesus disse. E, portanto, o primeiro ponto, o que nos leva sempre à escravatura. Depois, o segundo, Jesus prometeu que nos libertaria. Ele nos libertou dessa escravatura. E depois, o terceiro ponto, nós somos livres. Ele vai-nos, se o Filho do Homem vos libertais, vós serão realmente livres. E, portanto, somos livres para quê? Para o servir e para o seguir. Por isso é que ela nos criou com esse propósito e a sua vontade, para fazermos a sua vontade, para comunicar, ter uma relação pessoal com Ele. E, portanto, esta é precisamente a mensagem para nos tirar da escravatura. Temos que acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu digo, o que é que eu tenho que fazer? Arrepender-me dos meus pecados. E como que eu digo em Jeremias, sempre que aqueles que procuram diligentemente do seu coração sempre o encontram. E no Evangelho, nos Evangelhos diz, no Lucas diz, perguntai, batei e que recebeis. E no Apocalipse diz, eu estou à porta e bato à porta do vosso coração, e se vocês abrirem a porta, Jesus entrará na porta da vossa vida. E, portanto, esta é precisamente a mensagem para esta semana. E, portanto, o que é escravatura, o que é ser livre, e para quê? Para que é que sou livre? Foi a escravatura, que é a condição antes de sermos convertidos. Jesus, a promessa que nos libertou, e se o Filho do Homem vos libertar, e ser livres para o servir e para ter uma relação pessoal com Ele. E, portanto, esta foi a mensagem. E, portanto, eu nunca quero deixar aqui este programa sem vos convidar a ter uma relação pessoal com Jesus Cristo, e uma palavra de oração para aqueles que, especialmente, que vão neste mundo, que sofrem de vários, uns por vírus, outros
por outras condições e que o Senhor tenha que lhes dê a paz e portanto, eu quero orar por doutores, cirurgiões e que venham como uma vacina para libertarmos desta epidemia que está. Mas temos os primeiros sinais que isto outra vez vai a pouco vai se tornar anormal, é todos os desejos nossos. E portanto, se tenha uma boa semana, e tanto esta semana aqui nos Estados Unidos celebramos o Memorial Day, o dia que lembramos aqueles que faleceram, que deram a vida por este grande país e portanto, e por isso é que temos a liberdade que nós temos e portanto a todos que morreram desta nação, quero que o Senhor tenha um lugar no seu eterno reino para eles e portanto, e que esta nação continue a proclamar a liberdade como tem feito de quase há 300 anos. E portanto, até à próxima semana, me despeço e tenham uma boa semana em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernardo. Once again, we are here in the São Paulo Church. We finished another video of our Portuguese broadcast at the Café com José. We welcome you today, especially this week of Memorial Day. And before we start, I want to say a word of prayer for the men and women they give life for this great country. The God keep and bless them in this eternal care. And this, all the prayer of all the men was already with the Lord. And this we ask in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. To start this message, we talk about freedom this week, and this message was the base take from the Gospel of John, and was from the chapter 8, and I go read a few verses from that chapter, where Jesus talk about what is the meaning of really be free. And I can read from in the chapter 8, verse 31 to 36. Then Jesus said to the Jews who had believed in him, "If you continue in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will make you free." They answered him, "We are descendants of Abraham, and have never been slaves of anyone. What do you mean by saying you made us free?" Jesus answered them, "Very truly I tell you, everyone who commits sin is a slave of sin. The slave does not have a permanent place in this household. The Son has a place there forever. So, if the Son makes you free, you will free indeed." So this was the promise of our Lord. He make it free. How he make it free? When he died on the cross and he paid for our sins. So you talk about we are slaves of sin because you're born already with that inclination. We don't sin because we break the law. You break the law because we are sinners. Until we are not converted or born again, like you can call. You always our tendency is be a slave, or you always be a slave until we are in this condition. So the message is started. People often like myself, if they will be from God or religion, we will be free. If I do everything I want, I will be free. So it was my way of thinking. I'm not different of the other ones. So but the problem was this: we end up be serving someone or something, either a human king or the wishes of the friends, or even our selfish desire. And like just a fish is not free when he leaves the water, and the tree is not free when he is pulled from the soil. So we are never free when you abandon God. So the one sure certainty for our freedom is wholeheartedly serving God, the Creator. You can set us free
to be who you create us to be. So the first point is 3 points in this message. The enslaved by sin, setting free by Jesus, and being setting free as the disciple to serve him. So these are 3 points. The first point, sin always is a way of enslaving us, controlling our actions, and detecting our actions. Jesus can free you from that slavery. He keeps us always, when you are in that slavery, keep us from becoming the person that God created us to be. Sin is restraining, mastering, or enslave you. If he is that, Jesus is the promise to break us free from this power. So Jesus promised, he set us free. In that passage of scripture I read from the Gospel of John, Jesus said, I assure you that everyone who sins is a slave of sin. But those who believe in him, he rescues them from the power of darkness and transfers us in the kingdom of his beloved Son. So this is a quotation from Colossians 1:13, and Jesus said the slave has no a permanent place in the household, but the son, he talked about himself. So Jesus was explained to this time the Pharisees, the religious leaders, he cannot set them free from exactly the barrier who are between them and God. So they understood in the literal, the four gospel always build the literal, the spiritual, the darkness and the light and the life, and that always is these 3 points almost in every chapter. And Jesus talking the spiritual meaning, so he can set free, but they thought, we are never free from nobody, we are descendants of everywhere, but they lie too, because they are, as everyone knows, they are slaves in Egypt for a lot of years. But was the point Jesus try make was a spiritual meaning, to reveal himself as the Messiah, and as the one he can set free to accomplish that. He by his death on the cross. So Jesus promised. He say, not the Son makes. If your Son makes you free, you are free indeed. That promise he make from he's still continuing the John's Gospel. He say, to all who receive him, who believe in this name, he gave the power to become children of God. So when you become a children, you are not slave. Always until we are not in the convert or born again, always you'll be a slave of sin, and you are never in the house. That's exactly of the spiritual meaning of this passage. The Son set you free to be in this house and to belong to his family. But until then, will be a slave of our actions, and that detecting or whatever. Sometimes you want to do good, but the good you try to do, because something, the sin is like a disease, like a cancer. You don't allow us to think straight and inspire us always to do the things that God calls us to do. And becoming, the third point of the message is becoming true disciples, or being setting free. For what's the purpose God set us free? To serve him, to fulfill his purpose and the call in this life. He created each one of us with a purpose and a will, and to have a relationship with him, and to serve him, to become his children. That's the purpose. He saved us, and the purpose when this life ends, to have a place in this eternal kingdom. And Jesus say, if you continue in my word, then you are my disciples indeed. Then you shall know the truth, and the truth shall set you free. So what is the truth? Himself. So the himself is the condition of this verse. Is a condition. If, you see the word if you continue in my word, then you become my disciples indeed. When we start obeying, and then you shall know the truth. The truth about God himself, Jesus is the truth, and the truth about ourselves. And Jesus himself, the truth, is the one who is going to set us free. That's exactly this verse
the meaning of the now, what you are set free for to serve, to obey His word, and to say to serve the Lord. And the Lord promised in the gospel, He said, for a master does not confine to his slaves. When you have that relationship with a slave, so it's totally different. And Jesus said, now we are my friends, proved by everything the Father showed me, so I reveal to you. So you no longer a slave, but a friend. So Jesus always revealed His secrets. Now He don't call us no more, He calls us friends. And God provides His Holy Spirit for us to enable us to live in this way and submit our will to Christ and seek to love and serve Him. And Jesus said, you are my friends if you obey me. It's another quotation from the Gospel of John. So the 3 points of this message were always before you become a believer, you are in the slave of sin. That we born with that inclination to, and until our Lord was exactly that the purpose He comes to set us free from that disease. When He set us free, we become members of His household. He no longer be a slave, and you have a place in this thing. That's exactly the spiritual meaning of that verse in the Gospel of John. And after we become set free, He have a purpose and a will for us to love and serve Him. Whatever He calls us to do, He created each one of us with that's God wire us with different kind of taste, the natural talents and spiritual gifts to serve Him in this church and to proclaim His word to everyone. That's the first commandment God tells the disciple: go into the world and proclaim the good news. And is still today that call to each one of follow of Jesus. So this is pretty much was the title of the message. And in this Memorial Day weekend, as we pray already for the people, I know we pray for those people today. We still have the worldwide this pandemic, and I pray for each one. The people, those they die with this pandemic, the God have a place for them in this eternal thing. And I pray for those, all of us, because from one way or the other, all of us are affected by this pandemic. The church, we are closed, we are not open yet. It's a little signs, and the thing will restore again. And now we pray for that, to God restore all the fellowship of His church, and the members who can come and free to worship the Lord and our Savior Jesus Christ. And I have a nice week, and God bless you in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. And I'll see you next week.